João 15, versículo 1 ao versículo 11. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E de todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerdes em vós, pede o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a nossa palavra de Deus? Nós somos os ramos ligados à videira divina. O que é a videira? A videira é uma árvore, né, que dá o fruto. Qual é o fruto que ela dá? A uva, né? A uva. Pois bem, em Israel, a videira era considerada uma árvore nobre. E o símbolo do povo de Israel é exatamente a videira. Do povo prometido, né? O povo da promessa. Então Jesus, ele reúne os seus discípulos e aquele povo que sempre estava acompanhando ele. E ele se diz a videira verdadeira. E essa mensagem da videira hoje para nós, meus amados irmãos, ela é muito importante. Devemos estar ligados sempre à videira verdadeira, pois os ramos separados da videira não podem sobreviver. O que acontece com o ramo que é cortado da árvore? Seca, né? Murcha. E o que é quando a gente está fazendo uma poda na nossa casa, numa árvore, o que é que a gente faz? Quando aquela parte ali da planta está meio murcha, a gente corta e joga fora. Então, nós que somos esses ramos, nós temos que estar ligados a essa videira que é Jesus Cristo, para que a gente possa sobreviver. Porque se nós formos cortados dessa videira, se nós nos cortarmos também dessa videira, porque nós podemos nos separar dessa videira por muitas atitudes, principalmente o pecado. O pecado é a principal coisa que nos rompe da intimidade com Deus. E quando nós escolhemos o pecado, em vez de estar ligado a essa videira, nós temos esse rompimento. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade está sempre ali a nos esperar. Não é eles que se afastam de nós. Nós, com as nossas atitudes, com as nossas concupiscências, com as nossas más escolhas, pelo pecado, pelas coisas do mundo, é que nos afastamos de Deus. E Jesus, ele fala aqui que aquele que não der frutos, o que é que o agricultor fará? Quem é o agricultor? Deus, o Pai. O Pai, ele vai cortar e jogar fora. Imagine aí, meus amados irmãos,
você sendo cortado e sendo jogado fora por Deus. É triste, né? É muito triste se isso vier a acontecer conosco. Devemos estar ligados à videira, pois os ramos separados da videira, eles não sobrevivem. Eles murcham, eles secam, eles morrem. Para dar frutos, temos que estar ligado à videira e passar pela poda de Deus. Meus amados, para sobrevivermos, temos que estar ligados a essa videira. E Jesus, Ele quer que nós sejamos ramos que produzimos o quê? Frutos. Que sejamos também desse ramo, possa vir dar árvores frondosas. E que essas árvores também produzam frutos, frutos 100 por 1. Mas nós só podemos dar frutos se nós estivermos ligados a essa videira Jesus Cristo. O Senhor fala aqui que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem estarmos na presença dEle, é impossível darmos frutos. É impossível darmos frutos. Nós corremos o grande risco, meus amados irmãos, de andarmos nos caminhos de Deus e nos acostumando com aquele dia a dia. Vir para o grupo de oração, no domingo, fazer o que o Senhor nos pede no nosso ministério, quem tem ministério na igreja, e nos acostumando com aquela mesmice. E deixarmos de estar nos aprofundando, darmos mais e mais frutos para o reino, porque o Senhor não quer que a gente dê um frutinho, não. O Senhor diz que quer que a gente dê frutos, muitos, muitos e muitos frutos. Então nós não podemos nos acomodar com aquilo que somos chamados. Nós devemos sempre pedir ao Espírito Santo, que é o doador dos dons, é aquele que enxerta os frutos em nós, pedir que esses frutos eles cresçam em abundância. Mas nós devemos principalmente, meus amados irmãos, pedirmos os frutos de santidade. Nós, cada um de nós, cristãos, nós somos chamados a uma primeira missão. E essa primeira missão é sermos santos. Nós precisamos produzir esses frutos de santidade para quê? Para a nossa própria santificação. E quando nós somos essas árvores frondosas que dão frutos salutares para o reino, todos aqueles que estão ao nosso redor, todas as pessoas, os nossos familiares, aqueles que nos são confiados a nossa missão, eles vão usufruir desses frutos que nós estamos produzindo. Muitas vezes nós não colhemos os frutos, porque não compete a nós, principalmente aquele que está na missão, colher o fruto. Quem vai colher os frutos é exatamente o agricultor, é aquele que vai podar, que vai colher o fruto. Então nós não podemos nos acostumar com as mesmices. Não podemos nos acostumar só de vir aqui aos domingos e ir para as nossas casas e ponto. O que é que o Senhor me impulsiona a dar para o reino, a doar ao reino? Aqui no final, ele fala, com relação, que eu vou ler depois, com relação a sermos seus discípulos. A glorificar ao Pai, a darmos frutos, muitos frutos, e a ser os seus discípulos. Você que está sentado aqui nesse banco, que vem todos os domingos, você é chamado a ser discípulo de Deus. Com certeza, você já está colocando os frutos dos grupos de oração, dos dias que você vem aqui
que orar conosco, você já está vendo os frutos na sua casa, na sua vida. Quantos de nós nos testemunhamos no grupo de oração as graças de Deus? Isso são frutos do Senhor na nossa vida. Mas o Senhor quer mais de mim, de você. O Senhor quer que você seja discípulo dele. Eu não sei aonde. Quem vai falar isso é o Senhor. Quem vai dizer para você, onde quer que você seja discípulo, é o Senhor. Mas não se acostume só apenas de vir para cá e colher esses frutos. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós temos uma intimidade com o Senhor nos impela a dar mais, a passar essa boa nova, a ser discípulo dele, a falar dele. E talvez o seu discipulado seja na sua própria casa. Eu não sei. Ou seja, no movimento da igreja, eu não sei. Mas hoje você que já colhe frutos nesse grupo de oração, Deus hoje está te pedindo mais, que você dê mais frutos. Peça para Ele. Falar no teu coração qual é os frutos que Ele quer que você dê para Ele, para o reino. Como discípulo, como chamado a ser discípulo do reino. Se permanecerdes em mim, e em minhas palavras permanecerdes em vós, pede o que quiserdes e vos será dado. Olha a promessa de Deus para nós. Jesus hoje tem uma promessa nessa palavra para nós. Se nós permanecermos nele, o que ele diz aqui? As minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiseres e vos serás dado. Logicamente, Deus vai nos dar aquilo que é para a nossa santificação. Nem tudo aquilo que nós pedimos para Deus, Ele não vai nos dar. Por quê? Porque talvez aquilo que nós pedimos seja para a nossa perdição. E Deus só vai nos dar aquilo que é para a nossa santificação. Amém? Amém. Aí você pode perguntar, Beatriz, como é que eu posso permanecer em Jesus? Ele fala aqui no versículo 11, permanecendo em seu amor, observando os meus mandamentos e sendo obediente. Vamos ler lá o versículo 11 na íntegra, para a gente firmar bem isso no nosso coração. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. O que Jesus disse aqui? Ele foi obediente e permaneceu no amor do Pai. E Jesus, ele nos chama a isso. Para que eu possa permanecer nessa videira, ligado a essa videira, eu tenho que permanecer em Jesus, permanecer no seu amor e ser obediente ao que é que ele fala aqui? Aos seus mandamentos, ao Pai, aos seus mandamentos, aquilo que diz a palavra de Deus. É assim que eu permaneço em Jesus, é assim que eu permaneço na videira, é assim que eu permaneço no amor de Jesus. Para que eu possa dar frutos, e frutos 100 por 1, eu tenho que ser obediente ao quê? A palavra de Deus, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus falando, nos conduzindo. Não dá para que a gente seja cristão e não conheçamos a palavra de Deus. Essa palavra é a palavra que nos guia. Como é que eu vou obedecer essa palavra se eu não leio a palavra, se eu não sei o que ela diz? Como é que eu vou obedecer a palavra? Só no dia que eu venho aqui no grupo de oração e escuto a palavra? Só no dia que eu vou à Santa Missa e escuto a palavra? E os outros dias? Para que eu possa permanecer nessa videira, esse ramo ligado a essa videira, eu tenho que ser obediente a essa palavra, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que estar
e com intimidade com essa palavra, para saber o que a palavra de Deus me conduz. É o alimento diário das nossas vidas. Todos os dias Deus quer falar conosco. E as orações do Santo Texto é importante, As orações decoradas é importante, mas a oração que você faz a partir daquilo que você lê na palavra, a oração espontânea, aquela oração que vem do coração, você meditando a palavra e orando em cima da palavra, é libertador para a sua vida. É uma oração profunda, porque é o próprio Deus que está falando ali com você na palavra. Quando nós rezamos o Santo Texto, somos nós que estamos falando com Deus. Somos nós que estamos pedindo a Deus. Somos nós que estamos glorificando a Deus. Somos nós que estamos dando ato de louvor a Deus. Mas quando nós oramos na palavra, é o próprio Deus falando conosco. É Deus falando comigo e com você. E quando você começa a ter a intimidade com essa palavra, começa a treinar, porque é um treino, todos os dias você lê um trechinho da palavra, não precisa ler um capítulo todo não, um versículo, 2 versículos. E aí o Espírito Santo vai suscitando no seu coração oração e intimidade, e você vai orando em cima dessa palavra. Nós que estamos aqui na frente, orando, sendo boca de Deus para você no ministério de pregação, quando nós começamos não era assim. Nós passamos por um processo. A partir da intimidade com Deus, a partir da oração, a partir do nosso sim, a partir dessa entrega, Deus foi nos preparando, nos moldando, e Ele nos molda a todos os dias, a cada dia. Então, para que eu possa permanecer nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo, eu preciso ter intimidade com a palavra, eu preciso ser obediente a Deus através do que a palavra me diz. Jesus ainda, nesta palavra, Ele nos dá 3 consequências se permanecermos nele. Ele diz assim: o Pai, se você permanecer nele, o Pai será glorificado, daremos frutos, muitos frutos para o reino, e nos tornaremos seus discípulos. Nisto, se permaneceres em mim, nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Quando nós permanecemos em Cristo, ligado à videira divina, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos glorificando ao Pai, ao agricultor. E, consequentemente, daremos muitos frutos sem porão para o reino. E assim, nós vamos nos tornando o quê? Discípulos dele. Meus amados irmãos, Jesus ainda fala uma coisa muito profunda para nós. Eu quero que você pegue o Mateus 7, 24. Olha o que Deus fala para nós. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra a casa. E ela desabou e grande foi a sua ruína. Palavra da nossa salvação. Meus amados irmãos, nas 2 visões que tivemos no grupo, para preparar hoje esse encontro com vocês, foi visto um tronco cortado e seco.
Mas as raízes desse tronco, elas, apesar dele estar seco e cortado, essas raízes elas estavam fincadas no solo. Nós vamos ter momentos que as provações da vida podem nos deixar assim. Nós passamos por momentos de aridez, nós passamos por momentos de batalhas, nós passamos momentos de deserto, que são as provações da vida, que são as podas da vida. Mas se eu e você tivermos fincado na rocha, se a nossa casa tiver fincado na rocha, vai vir tempestade, mas a sua casa ela não vai cair. Amém? Amém. Pode vir, mas se você estiver fincado nessa rocha, se você for um ramo que está ligado a essa videira divina, se você for esse filho obediente à palavra de Deus, sendo obediente àquilo que o Senhor te pede, você vai passar por qualquer provação e você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. A outra visão que foi dada foi uma casa sendo arrancada. Para que a sua casa não seja arrancada, a sua casa ela tem que estar na rocha. Porque se você, meu amado irmão, e se eu construirmos a nossa casa na areia, na mentira, nas coisas que esse mundo nos pede, vai vir a tempestade e vai arrancar a sua casa. Porque hoje o que o mundo oferece para nós é para nos destruir. O inimigo ele veio para roubar e matar. As coisas que o inimigo oferece no mundo para nós é para destruir os filhos de Deus. Não se engane. Não se engane com as promessas do mundo. Aquelas coisas do mundo que são contrárias às coisas de Deus. Os seus valores, as suas escolhas têm que ser conforme a palavra de Deus. Não dá para mim ser cristão e ter valores diferentes da palavra. Que tipo de cristão é que eu sou? Então, meu amado irmão, finque a tua casa na rocha. Finque a tua casa na rocha. E pode vir tempestade, porque você em oração, na batalha, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é um filho amado, mas você tem que ser esse ramo ligado à videira. Você tem que estar ligado a essa videira. Não queira fazer nada, meu amado irmão, pela tua própria cabeça, pelas tuas vontades. Quando você for resolver alguma coisa, se você é esse filho de Deus, que é pautado nos caminhos de Deus, procura se orientar como fazer, o que fazer na vontade de Deus, e não na tua própria vontade, e não das coisas que o mundo nos dita. Procura a orientação de Deus. Deus, Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta e comunga com o Senhor e pergunta: Senhor, como eu devo agir nessa situação? Senhor, como eu devo fazer nessa situação? Ele vai falar. Se ele não falar no teu coração, porque Deus é vivo, ele fala. Se ele não falar no momento no teu coração, ele vai enviar uma pessoa para te orientar. Ele vai falar através da palavra, ele vai falar através de um programa de televisão, de um programa de internet, através de uma homilia de um padre. Ele vai falar, ele vai falar. As suas escolhas, as suas decisões, a você que está ligado a essa videira,
virado essa videira, se a tua casa estiver fincada na rocha que é Jesus Cristo, você tem que agir conforme um cristão. Não só da boca para fora, eu sou um cristão, mas eu vivo totalmente contrário às coisas de Cristo. Que o Senhor possa nos fortalecer, para que a gente possa permanecer ligado a esta videira. Meu amado irmão, eu quero ler aqui para vocês. Esse aqui é um livrinho abençoado da novena da Beata Helena Guerra do Espírito Santo. Porque ele é tão profundo e fala exatamente sobre os frutos do Espírito Santo. Escuta com teu coração o que diz a Beata Helena Guerra hoje para nós sobre os frutos do Espírito Santo. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a efusão dos seus dons, os quais postos à disposição das almas, tornando-na fecunda de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade de vida eterna. A nossa natureza viciada em Adão é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores, que somos nós, um saudável enxerto que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto nele, recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eterno, fecundo da vida sobrenatural. O que diz aqui a Beata Helena Guerra para nós? Que o Espírito Santo é aquele que vai enxertar os frutos em nós. É o Espírito Santo. Na oração, vamos entrar em oração. Nós vamos pedir hoje a intercessão dessa apóstola do Espírito Santo. E vamos pedir ao Senhor que Ele enxerte os seus frutos através do seu Espírito. Para que nós possamos ser essas árvores frondosas e darmos frutos de santidade para glorificarmos a Deus nas nossas vidas, para sermos esses discípulos amados, coerentes com a palavra de Deus. Ela diz assim: toda árvore boa ou má se conhece pelos frutos que produz. Cada ramo da árvore frutífera será por Deus podada, a fim de que produza maiores frutos. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que um empenhado agricultor, que é Deus, faça a poda e a cultive. É aqui que acontece o miserável naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Escute bem aí, ó. Gozam aqueles de serem enxertados como o precioso broto da graça divina, mas não querem. Nós queremos os frutos. Nós até somos árvores. Nós somos até esses ramos que estão ligados à videira. Mas quando vem as podas, nós não queremos, nós não aceitamos. Por quê? Ela diz aqui: não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem despojar-se totalmente dos seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente as paixões favoritas, e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo, isto é, os afetos mundanos, o amor próprio, o orgulho, a avareza, coisas semelhantes, que são as obras da carne, que está lá em Gálatas 5. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto do Espírito Santo, permanecem selvagens e estéreis, porque não querem ser podados por Deus. No fim, aqueles que não querem ser podados por Deus não serão rejeitados e jogados no fogo?
A mesma coisa que o Senhor fala aqui na palavra. Aqueles que não derem fruto, o agricultor vai vir, vai cortar e vai jogar fora. Meus amados irmãos, vamos entrar num clima de oração? E vamos pedir ao Senhor para que Ele possa enxertar esses frutos em nós. Que nós possamos ser essas árvores frondosas do Senhor. Que nós possamos desejar que o Espírito Santo, Ele enxergue em nós os frutos de santidade. Eu quero que você feche um pouquinho os seus olhos. Daquelas coisas que foi falado aqui, da Beata Helena Guerra, que nós temos na nossa natureza humana, que são as obras da carne que está em nós, que está enraizada em nós, que só através da força do Espírito Santo e da nossa decisão de uma vida em Cristo Jesus é que elas podem ser cortadas. Que o Espírito Santo possa agora lembrar a você quais são as podas que o Senhor tem que fazer na sua vida. Quais são essas obras da carne que precisam ser cortadas da sua vida para que você seja essa árvore frondosa, para que você venha dar frutos salutares para o Senhor, para que você venha glorificar a Deus na tua vida, para que você venha se abrir a ser esse discípulo de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que venha revelar em nós aquilo que precisa ser deixado para trás, que já pertence à vida velha, não pertence mais a mim e a você, meu amado irmão. Daquilo que você tem dificuldade de deixar, peça força a Ele. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser esse ramo que está ligado a Ti, eu quero dar frutos. Me ajuda a vencer as minhas tendências, as minhas vontades carnais. Me ajuda, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem enxergar em nós os seus dons. Vem, Espírito Santo. Nós queremos, Espírito Santo, dar frutos de santidade. Vinde, Espírito Santo, amor dom. Tu que habitas em nós como doce hóspede de nossas almas e nos torna um com a Santíssima Trindade, enxerga em nós os frutos de santidade, o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz, da paciência, o fruto da benevolência, da bondade, da fidelidade, da mansidão,